Olá, amigos. Segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Chegamos na leitura 881, leitura aí do Guia do Estudo da Palavra de Deus, né? Estamos discorrendo no primeiro trimestre do ano sobre o livro dos Salmos. E o título de hoje, O Messias Sofredor. Começamos com a questão número 3. Leitura aí de Salmo capítulo 22, 118 e verso 22. Como o Messias foi tratado por aqueles a quem veio salvar. Bom, amados, eles o rejeitaram, né? O ultrajaram e o rejeitaram, né? Os salmos expressam a agonia do abandono do Messias sofredor. O Salmo 22 é uma profecia messiânica direta, pois muitos detalhes ali não podem ser historicamente ligados ao rei Davi, mas se encaixam perfeitamente nas circunstâncias da morte de Cristo na cruz. Jesus orou com as palavras do Salmos 22, verso 1, que está lá em Mateus 27, verso 46. Cristo sofreu o tormento da separação do Pai, pois carregou os pecados do mundo inteiro, o meu e o seu, amados. Só podemos medir sua aflição pela extensão de sua proximidade e unidade com o Pai. João capítulo 1, verso 1 e 2 e capítulo 10, verso 30. No entanto, as profundezas do sofrimento não podiam quebrar a unidade entre o Pai e o Filho. Em seu total abandono, Cristo sofreu a si mesmo ao Pai, de forma incondicional, apesar do desespero enfrentado. Total desespero, né, amados? Chegou a transpirar sangue, né? Total desespero, com toda certeza. A iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como substituto e fiador. Ele foi culpado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado encheu de profunda tristeza o coração de seu filho. A imagem de touros, leões, rugidos e cães destaca a crueldade e a animosidade do povo que Cristo, comparado a um verme indefeso, encontrou nas horas finais. Jesus, Rei da Glória. Com incrível precisão, o Salmo 22 narra comentários venenosos dos que zombaram de Jesus com as próprias palavras dele e os soldados dividindo as suas vestes. Mas entendia o povo, né, que o verme que procurava esmagar se tornaria a pedra. Mal entendiam o povo que o verme que eles tentavam esmagar se tornaria a pedra angular do templo, a garantia da fundação. Salmo 118, verso 22, a pedra angular, né? No entanto, o Messias rejeitado tornou-se, após sua ressurreição, a fonte de salvação para o povo de Deus. Mateus 21, 42 e Atos capítulo 4, verso 10 ao verso 12. Cristo sofreu a rejeição da humanidade, mas Deus glorificou seu Filho ao torná-lo pedra angular, viva do templo de Deus. Efésios capítulo 2, verso 20 ao 22 e 1 Pedro capítulo 2, verso 4 ao verso 8. Para aqueles que rejeitam essa pedra, a saber, o meio divino da salvação, ele se tornará o agente de juízo. Constate isso lá em Isaías capítulo 8, verso 14 e Mateus capítulo 21, verso 44. Questão de rodapé. Na cruz, Jesus pagou a penalidade dos pecados que cometemos, certo? Ele sofreu em nosso favor. Isso afeta a sua maneira de viver? Se não afeta, é porque ainda não fui transformado. Se a morte de Cristo na cruz do Calvário não afeta a minha ou a sua vida, é porque nós ainda não aceitamos, eu prefiro dizer, ainda não o recebemos como único e suficiente Salvador da nossa vida. A morte de Cristo na cruz precisa nos afetar. Precisa nos afetar. Olha, mais uma pergunta aqui. Você deve considerar o pecado abominável? Com toda certeza. Isso é o que mais tem que nos afetar, a morte de Cristo na cruz. Tornar o pecado abominável. O pecado do crente precisa ser acidental. Ele não pode ser consciente. Nós precisamos rejeitar o pecado. Esse é o motivo de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. E se isso não nos atrai, a morte dele não nos atrai,
se nós não recebemos esse favor que Ele fez por nós, se nós não rejeitamos o pecado todos os dias, alguma coisa dá errado na nossa conversão. Nós precisamos voltar atrás, mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos buscar intimidade com Ele, buscar intimidade com o Espírito Santo, para entender, né? Porque eu sempre falo para os nossos filhos que já desceram as águas, filhos, descer as águas batismais é um símbolo da morte do velho homem e renascimento de um novo homem. É a rejeição do passado pecaminoso e a procura de uma vida santa e justa e digna diante de Deus. Se isso não está acontecendo nas nossas vidas, foi apenas um mergulho. Nós precisamos ter mudança da nossa vida. É novidade de vida. Embora, amados, não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Mas precisa ter novidade de vida. Precisa haver mudança de vida. O nosso olhar precisa ser diferente, o nosso ouvir precisa ser diferente, o nosso falar precisa ser diferente. Se nada em nós mudou, é porque ainda nós realmente não nos convertemos, amados. Fica essa meditação no nosso coração nesse dia. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado. Obrigado por ter entregue teu filho amado à cruz do Calvário por mim e por essa pessoa que está do outro lado da telinha ouvindo. Que nós possamos carregar essa consciência e fazermos jus a tamanho sofrimento, a tal sofrimento que nós nunca conseguiremos mensurar. Obrigado, Pai. Obrigado, meu amigo e meu irmão Jesus Cristo. Obrigado por me resgatar. Obrigado por resgatar essa pessoa que está do outro lado da telinha. Obrigado por bater a sua porta todos os dias. Que nós realmente possamos entender cada dia e possamos viver a cada dia uma vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro filho. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos. Abraço aí aos nossos amiguinhos.